Vamos lá, Gabi, o que fazer com crianças que agem diferentes diante de outras pessoas? Em casa ela é uma criança, normalmente a gente consegue dar conta. Tem alguns momentos em que é difícil e desafiador, mas normalmente a gente dá conta. E por que a criança age diferente fora de casa? A gente vai falar agora da infância, mas a gente também vê isso às vezes com adolescentes. Eles são uns dentro de casa e eles são outros lá fora, com outras pessoas ou perto de outras pessoas. Pode ser outras pessoas, amigos deles ou os nossos amigos, amigos dos pais desse adolescente. Então vamos lá. O que a gente tem que entender primeiro? Todo comportamento da criança tá manifestando uma necessidade não atendida. Todo comportamento da criança manifesta uma necessidade não atendida. Não esqueçam essa frase. O que isso significa? Significa que essa necessidade pode ser física ou emocional. Então, pode ser uma necessidade por sono, que são as físicas. Sono, fome, cansaço. Normalmente são essas, Sono, fome, cansaço. Pode ser uma necessidade emocional, que depende muito do tipo de convivência familiar, tá? Mas normalmente falta de tempo, falta de aceitação, falta de validação, falta de voz, Falta de liberdade, falta de tempo de qualidade com pai e mãe. Enfim, necessidades são extremas aí, tá? Depende muito da questão familiar de cada um. Mas é importante vocês terem isso em mente, que existem necessidades não atendidas por trás de todo o comportamento da criança. Então, se dentro de casa, teoricamente, tá tudo bem, provavelmente você está conseguindo nutrir essa criança. Vamos falar de um cenário onde tá tudo bem, significa que nós temos uma criança tranquila, que apresenta desafios de comportamento normais a nível de aprendizado da criança, e pais também tranquilos, que têm os momentos de estresse, porque não existe vida perfeita, gente? Tem seus momentos de estresse, mas é tudo dentro da normalidade, Tem uma vida tranquila. Normal, digamos assim. Não é nada exagerado, cansativo demais, estressante demais. E fora de casa, ou quando recebe visitas, essa criança muda o comportamento. Então ela se torna agressiva, briguenta, desobediente, ela começa a provocar outras pessoas, outras crianças, ela se torna respondona, ela irrita os amiguinhos e você não sabe como lidar com isso, certo? Me conta aqui agora se você passa por isso, qual a idade da sua criança e se você passa por isso, se você percebe que no meio de outras pessoas, em outro ambiente, sua criança é diferente. Nós vamos falar aqui hoje para a criança que ela age de uma forma mais exposta, tá? Então ela manifesta a necessidade dela, porque existem crianças que dentro de casa é super solta e fora de casa é introspectiva. É um outro tipo de analogia, um outro tipo de observação que a gente pode falar disso outro dia. Mas o que a gente tem que focar então nessas crianças que mudam o comportamento perto de outras pessoas? Ela está querendo comunicar para você alguma coisa. Ela está querendo dizer para você uma insatisfação, uma necessidade que você ainda não enxergou. Então, por exemplo, se você está num ambiente, tá? Ou tem gente dentro da sua casa que tem outras crianças, mas a afinidade entre essas crianças, ela não existe. Ou seja, são crianças de idades completamente diferentes. Ou um é muito bebê, teu filho já é um pouco mais velho, Ou teu filho é mais bebê, menorzinho, e a criança que está na sua casa ou que você está no ambiente é mais velha, enfim. São idades completamente diferentes e afinidades que não se encaixam, tá bom? Normalmente, essa criança, a sua criança que está lidando com essa diferença, com essa não aceitação, essa desconexão entre crianças, ela vai ter comportamentos em que ela vai querer provocar outras crianças. Ou ela vai começar a brigar por qualquer coisa, chorar por qualquer coisa, para ver se você olha para isso e dá um socorro na vida dela. Isso acontece muito com crianças pequenas, tá? Crianças entre 2, 3, 4 anos, isso é muito mais comum.
A gente vê crianças, quando os pais saem, elas começam a fazer arte, né? Que os pais falam, sair de casa, ela se transforma. Ela briga com todo mundo, ela não quer dividir nada com ninguém, ela começa a provocar os amigos, ela responde, ela desobedece, a gente pede pra ela fazer isso, pede pra ela fazer aquilo, ela não escuta, e dentro de casa ela é tranquila, ela é uma criança doce, é uma criança que ouve normalmente. Por quê, Gabi? A gente tem que parar para entender o contexto do local onde nós estamos inserindo essa criança, tá? Será que ela se sente importante e aceita onde você está colocando ela? Será que ela se sente pertencente ao local? Será que os amigos que você escolheu para estar com a sua criança têm afinidade com ela e ela consegue ter um relacionamento saudável com essa outra criança? Será que o ambiente onde você está levando a sua criança não é favorável somente para você, adulto, mas sua criança se sente um peixe fora d'água? Porque às vezes a gente sai para lugares, na casa de amigos, por exemplo, né, que a gente adora, são pessoas que a gente gosta, a gente adora bater um papo, a gente adora conversar, mas é uma casa muitas vezes não própria para criança, né? Às vezes tem coisas ali que teu filho vai pegar, vai querer ver, vai querer mexer. É uma casa que tem muito bibelô, tem muito vidro, tem tudo quebra, sofá que suja, sofá branco, cadeira branca, né? Sabe aquela casa que é nitidamente uma casa que a pessoa não tem criança ou tem criança já muito mais velha, né, adolescentes. Então a gente tem que primeiro prestar atenção no ambiente, porque quando a criança entra, ela chega num lugar, ela quer conhecer, ela quer explorar, ela quer se sentir importante, pertencente naquele lugar, tá? E ela vai pela observação, pelo toque, pelo contato, pela análise. Opa, eu quero me sentir bem aqui, assim como o pai e a mãe, que também está naquele lugar, buscando aquele lugar também para se sentir bem. Acontece que o pai e a mãe têm uma expectativa em relação ao passeio, né? Eu preciso ir, vou relaxar um pouco, às vezes compra lá, né, uma bebida para tomar com os amigos, compram um tipo de comidinha para vocês fazerem uma janta entre amigos, e aí tem uma expectativa, mas esquece de olhar para essa criança. E o que ela vai receber nesse lugar? Como ela vai se sentir? Será que as necessidades dela serão atendidas? Será que ela vai estar nutrida emocionalmente? Será que ela vai estar se sentindo também pertencente num dia gostoso e diferente? E tem gente que vai falar assim pra mim, mas Gabi, eu não posso seguir a minha vida só pela minha criança, ela tem que se adequar à nossa rotina, ela tem que se adequar aos nossos amigos, ela tem que entender que essa é a nossa vida. Senão eu vou ter que privar agora a minha vida com os meus amigos porque eles não têm filhos e porque meu filho não se dá bem naquela casa. Eu te digo, existe uma cultura, né, na nossa sociedade que diz que a criança tem que aprender, a criança tem. Então a gente acha que é na força, e é na marra, é no grito, é no abandono emocional que a gente ensina de fato, tá? E não é. No grito, na marra, no abandono emocional a gente não ensina, a gente traumatiza, tá? Então ninguém tem que fazer nada, ninguém tem que querer nada, ninguém tem que aprender nada. Não é assim que a gente aprende saudável, tá? A gente até aprende, a criança vai até aprender, mas não o que você gostaria que ela aprendesse. Talvez ela cresça, ela pare de se comportar mal nos ambientes, mas ela vai crescer aquela criança mais sozinha, egoísta, introspectiva, porque se ela não está se sentindo pertencente nem aceita, ela está sofrendo com isso. Provavelmente ela pode desenvolver uma crença de que ela quer que você sofra também, que é a vingança. São crianças desconectadas de seus pais. São crianças que chegam na casa dos outros e ficam assim, os adolescentes que ficam assim. Quem é mãe de adolescente deve saber o que eu tô falando, né? Às vezes o próprio adolescente é assim, o amigo deles é assim, amigo de amigos, né? Aquele adolescente que chega e senta no canto e fica assim, ó. Ele não queria estar ali, é nítido que ele não queria estar ali, é nítido que ele não gosta disso, é nítido que ele não quer estar naquele ambiente, que ele não se sente adequado naquele ambiente. Mas ele cresceu a vida toda tendo que suportar a vida e a rotina dos seus pais. E os seus pais não mudaram a vida nem a rotina dele pelos filhos. Então são pais que normalmente saem e o filho tem que dormir onde ele estiver. Tem que fazer isso. Não, a criança tem, não é você que precisa mudar, é a criança que tem que se adequar à sua rotina. Gente, quem é o adulto preparado, capaz de interpretar e entender o que é que tem e o que é que não tem? Somos nós. A criança ela ainda não tem essa parte do cérebro desenvolvida para ela entender que ela tem, né? E aprender ainda sozinha. Então eu tô aqui sofrendo num lugar onde não tem amigos, onde essas crianças não gostam de mim, onde elas são mais velhas que eu, onde elas são mais novas que eu.
Eu não tenho como brincar com elas. Meus pais estão lá se divertindo, rindo, todo feliz, e eu tô aqui sentado, quieto nesse lugar chato, e tenho que ficar quietinho esperando meus pais se divertirem para depois a gente poder ir embora e eu voltar a ser feliz. Vocês estão entendendo que é isso que acontece? É a mesma coisa em restaurante, tá? Nossa, não dá pra sair pra restaurante com meu filho, porque ele cria caos, eles ficam, né, não dá, é só estresse, eu vou pra relaxar, eu só fico estressada. Qual é o restaurante que você tem escolhido? Quantas vezes, né, a gente vai pra lugares onde não tem um espaço pra essa criança brincar? E aí a gente acha que enquanto a gente tá lá tomando nossa bebidinha, nosso drink, nosso suco, nosso refrigerante, seja lá o que você gosta de tomar, comendo a comidinha gostosinha, as crianças têm que ficar sentado do lado como um robozinho, esperando você se divertir para que depois ela possa ser feliz também. Nem nós gostamos disso. Você já foi num lugar que você não gostaria de estar? Você já teve que ficar num ambiente onde você não queria estar? Não é horrível você ter que ficar num lugar onde você não quer? Não vai dando um finiquito na gente? Não vai dando um negócio na gente que você fica, meu Deus, eu preciso ir embora, quando eu tô num lugar assim, eu não consigo nem ficar sentada. Me dá um negócio que eu começo a me mexer, eu começo a roer unha. A gente tem o celular, né? Daí a gente às vezes fica ali no celular tentando achar motivação para estar naquele ambiente quanto tempo não passa. Se nós adultos temos essa dificuldade, imagina uma criança. Nós ainda temos a liberdade de escolha. Às vezes a gente precisa ficar naquele ambiente por N motivos, mas às vezes a gente consegue ler um livro, ver uma revista, ver o celular. E a criança? Aí o que os pais fazem hoje, na era digital? Não tá gostando? Vai lá e dá o celular na mão. Que eu não acho tão ruim nesse contexto, tá? O problema é a repetição desse padrão. Não adianta você só levar a sua criança em lugares onde ela não gosta, né, onde ela não se sente pertencente e ficar dando o celular. Você vai criar um vício por isso. E aí quando você for para lugares onde ela pode se sentir pertencente, onde ela pode se relacionar, ela já tem um vício e o aprendizado instalado pela tela. E ela não vai conseguir sair para brincar. Ela vai pedir para você o celular. E aí você vai falar assim, não, agora você vai brincar. Agora tem amigos, agora tem espaço, não tem nada de celular, agora você vai brincar. Mas você deixou o aprendizado acontecer desse jeito. Todas as outras vezes, quando era conveniente para você como pai, como mãe, você deu o celular na mão. Aí agora que você acha que agora ela tem que brincar, ela tem que se divertir, ela tem que se socializar, você fala, para de pedir o celular e vai brincar um pouco. Gente, tá fazendo sentido? Você viu como a gente é egoísta? Como a gente só pensa na gente? Como a gente tem dificuldade em dar para os filhos o que eles realmente precisam? A Eliane acabou de falar isso, nossa, como somos malvados, né? E a gente nem percebe, porque a gente não quer errar. E por que a gente faz isso? Porque nós não recebemos essa validação, essa empatia, né? Nós não fomos percebidos na nossa necessidade quando criança. Então hoje é difícil pra gente olhar para os nossos filhos com uma outra perspectiva e entender a necessidade deles. Nós só olhamos para o nosso próprio umbigo e aquilo que a gente acha que é melhor, segundo as nossas crenças, né? E a nossa infância, o nosso jeito de ser educado. E aí, se a criança se comporta mal, ela é desobediente, ela é birrenta, a culpa é dela, ela não se adequa, ela não respeita. Mas ela está em aprendizado e você é o responsável por esse aprendizado. Eu e você somos responsáveis pelo aprendizado das nossas crianças. Quando a gente teve filho, nós tínhamos um grupo de amigos que tinham filhos e outros que não tinham. E nós acabamos nos distanciando desses que não tinham filhos, justamente porque dentro da casa dessas pessoas era uma casa onde não era um ambiente, digamos, adaptado a crianças. Então, se era para eu ir até lá, para eu relaxar, eu só ficava tensa, porque eu ficava o tempo todo atrás do meu filho mais velho, que era bebê, para que ele não quebrasse um vidro, não pegasse uma taça, não destruísse um objeto, não sujasse o sofá. Então eu ficava o tempo todo em alerta, ou seja, era estressante para mim. E aí, quem acabava se divertindo às vezes era o pai, porque a mãe ficava o tempo todo ali atrás. E isso cria briga até entre marido e mulher, porque daí a gente olha pro marido e fala, você se diverte a noite inteira e eu tenho que ficar atrás da criança. Mas os dois decidiram ir para lá. Falta diálogo entre os dois sobre as necessidades da criança, a necessidade de mãe, a necessidade de marido,
Até que um dia eu falei, olha, não vamos mais, né? Vamos chamá-los para nossa casa. Aqui ele tem liberdade. Aqui ele pode fazer o que ele quiser e eu também vou poder fazer. E a gente vai se distanciando. As amizades, ela tem uma tendência a mudar quando a gente se torna mãe. E se a sua não mudou, é importante que mude. Porque teu filho também precisa se sentir pertencente, não é só você. E se você insistir que ele se sinta de acordo com a tua necessidade, você está mostrando para ele a mãe ou o pai egoísta que você é. Achando que ele vai ter maturidade de aprender sozinho. Ele vai aprender sozinho, mas a se desconectar de você. Porque ele vai entender que para você o que ele precisa não é importante. E isso vai refletir na adolescência dele. O que a gente quer para os nossos filhos lá na frente é importante que a gente construa hoje. Certo? Não deixem para resolver lá. Dá para resolver? Claro que dá. Mas não precisa. Se você tem filhos hoje entre 0 e 12 anos e tem acesso a esses conteúdos, decida agir agora. Mude agora, tá? E se você tem filhos maiores de 12, saiba que isso tudo que eu tô falando aqui é só você adaptar para a versão adolescência. E você também pode mudar, só que vai exigir mais de você, porque agora o teu filho não depende mais somente da sua mudança. Ele precisa ter autorresponsabilidade, querer ser diferente também. E é aí que é a dificuldade, porque às vezes os nossos filhos não querem ter autorresponsabilidade. Entendeu? Então é arriscado deixar que se resolva lá no futuro. É muito mais fácil a gente mudar agora. Ok, gente? Eliane colocou assim, Gabi, temos que renunciar muitas coisas que é menos importante para conseguir alcançar as necessidades deles. Várias vezes. Ser mãe é renunciar isso para dar para o filho. Afinal, você está criando uma vida, gente. Não é uma planta. Não é um quadro que você está pintando. É uma vida. É uma vida com respiração, com batimento cardíaco, com emoções, com sensações, com energia. É uma responsabilidade muito grande. Entendam, tá? Sempre o que eu ensino aqui para vocês é o equilíbrio. Fazer isso que eu estou dizendo hoje não significa que você nunca vai poder ir num lugar onde não é adequado para sua criança. Eu acredito que você deva ir a esses lugares para que seu filho também aprenda a lidar com a frustração, né, com a inquietude, a desenvolver autocontrole, empatia. Mas entenda que a maturidade deles para isso é completamente diferente da sua. Então prepare o ambiente. Leve coisas para o seu filho se divertir, para ele se sentir importante. Participe com ele também da noite. Não dê atenção só para os adultos. Ele não tem ninguém para brincar. Ele precisa de companhia, assim como você. Imagina você chegar num lugar onde está cheio de gente e ninguém conversar com você. E as pessoas olharem para você e falar assim, fica sozinho um pouquinho que eu tô conversando. Como é que você vai se sentir? E a gente faz isso com eles. A gente fala, agora eu tô aqui conversando, então fica aí brincando sozinho. Ou então a gente dá o celular na mão e fala, eu não quero ficar com você, fica com o celular. E vira, é isso que a gente tá dizendo indiretamente. Como é que você adulto iria se sentir? Mas a sua criança, ela tem que entender. Vocês estão conseguindo captar a profundidade disso que eu tô falando? Gente, então é isso. Se o teu filho age diferente no meio de outras pessoas ou em outro ambiente que não seja a casa dele, pare para perceber qual é a necessidade que você está negligenciando. Pare de brigar com sua criança, pare de ameaçar, pare de reclamar, pare de dizer que você não quer mais sair porque a sua vida é um saco quando você sai, porque é estressante quando você sai. Pare de rotular teu filho como essa criança não dá jeito, não me dá sossego, só me irrita. Pare. E olhe para o teu filho, perceba o teu filho, olhe para a necessidade dele, pare de olhar só para a sua. E se tá pesado para você, a ponto de você não conseguir olhar para as necessidades do teu filho, converse com o teu marido, resolva isso. Peça para ele ajuda, diga que tá difícil, que você tá precisando lidar com essa situação de um jeito diferente, senão você tá descarregando tudo isso na sua criança. Certo? É possível, gente, a gente resolver qualquer problema na nossa vida desde que a gente assuma a responsabilidade e pare de se vitimizar e decida agir. Agir. Certo? A vida é feita de escolhas. Todas as escolhas atingem um resultado. Quais são as escolhas que você tem feito hoje? E quais serão os resultados que você vai colher a partir disso? Ok? É isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Lives, toda manhã começa o dia melhor, graças a você. Ai, que bonitinha. Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Minha filha tem paralisia cerebral e nenhuma criança brinca com ela, é muito difícil. Isso é um outro assunto, né, pra gente falar, mas o quanto os pais às vezes têm dificuldade em mostrar para as crianças que as crianças diferentes também são crianças. Às vezes é um medo de constranger, de não saber o que fazer, eles acabam distanciando os filhos. Ai, não brinca com ele não, porque ele tem problema. Não é por maldade, mas é medo de machucar, né? Medo de não saber se relacionar e afasta ao invés de ensinar empatia. E um dia a gente pode falar sobre isso, tá bom? Quem é Passo Sil, um dia a gente pode falar sobre isso. Mas não demonstre é difícil, mas você vai precisar não ter tanta pena da sua criança. Porque a partir do momento que você sentir muita pena da situação e dela, ela também vai sentir isso. E pra ela isso é vitimização. E não é porque ela tem paralisia cerebral que ela precisa se sentir pequena, né? Ela pode ter um propósito aqui nessa terra do mesmo jeito. E você pode ser o guia para que ela enxergue esse propósito de vida nas outras pessoas. Né? Você pode chegar e falar assim para a criança que está perto dela, olha, ela tem paralisia cerebral, por isso que ela é assim, mas ela adora brincar com outras crianças. Vamos brincar junto aqui? Eu te ajudo a aprender a lidar com ela. Às vezes a gente tenta privar os nossos filhos disso porque a gente está ferido, mas proteger a nossa ferida não traz relacionamento para eles. Então tire isso de você e haja. Faça a outra criança que às vezes não perceber, porque as crianças elas são empáticas por natureza, a gente só precisa aprender a conversar com elas, ok? Quem mais? Preciso aprender esse equilíbrio, preciso aprender. Quando a gente fala preciso aprender, a gente vai viver precisando. Então diga a partir de hoje, vou aprender esse equilíbrio, vou estudar para isso, vou começar a praticar, vou começar a perceber. Mude a comunicação que você muda seu resultado. Obrigada, eu achei que não podia fazer isso. Faço muito isso, renuncio, mas não é fácil, precisamos interagir também. Eu tinha pena e trabalhei isso em mim. Que bom, Milena, que bom. Gente, muitas perguntas, mas essa live vai ficar muito grande. Então, eu fico feliz que vocês tenham entendido o assunto, né? E estejam dispostos aí a começar a praticar, certo? Essa live vai estar no YouTube a partir de alguns minutinhos, então não esqueçam de encaminhar para alguém, caso vocês conheçam, que seja importante também essa pessoa aprender sobre isso, tá bom? Beijo grande, aprendendo hoje e aprendendo sempre, exatamente. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, tá rolando inscrição gratuita pro grupo de mentoria via WhatsApp, tá? Para quem não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, naquele link azul, clica lá e se inscreve gratuitamente. De segunda-feira até sexta, eu vou mandar áudios todos os dias gratuitos para vocês aprenderem ferramentas práticas de educação sobre várias perguntas de pais e de mães, tá? Então, quem não entrou na segunda-feira vai receber os áudios de segunda, de terça e de hoje. Então, clica lá, entra e você pode enviar o link também para outras pessoas, para que outras pessoas possam participar desse grupo também, tá? O grupo de mentoria via WhatsApp é um crescimento contínuo e muito, muito importante na vida de todos os pais. Todos deveriam se dedicar para isso, tá bom? São doses diárias de encorajamento e de mudança de mente. Beijo grande e a gente se vê amanhã, no último dia da semana da nossa live Conexão da Manhã. Fui!